Capítulo 409, O Idiota 1. No momento em que entrou na câmara, Lit notou uma placa informando que era possível usar itens dimensionais dentro da sala de instruções. Ele decidiu explorá-lo para obter o efeito mais dramático possível. Você carregou essa coisa ao tempo todo. Todos os que estavam na sala viram sua cota de mortos. O que chocou o General Morn foi a facilidade com que Lit executou sua façanha. Sim. Eu também tenho o resto do corpo, se você estiver interessado em examiná-lo. Ele carrega algumas runas desconhecidas como tatuagens que eu planejava estudar em um futuro próximo. Ele já os havia copiado antes da reunião, apenas para garantir. Se você leu o relatório que apresentei ao Tenente Eval logo após os eventos, ele corresponde à descrição do meu agressor. Além disso, eu tenho isso. Lit forneceu-lhes cópias dos feitiços que aprenderá com os clérigos do Sol Alto, tanto em Cadoriano quanto na linguagem comum. Com a Estrela Negra destruída, eles eram apenas uma relíquia do passado. O Rei Meron usou seu amuleto de comunicação para convocar o Brigadeiro General Vorg e o Mestre de Forja Residente. Era uma mulher corpulenta na casa dos 60 anos, com olhos cínicos o suficiente para lembrar a Lit de Nana. Lit teve que repetir a última parte de sua história para eles e mostrar as evidências que apresentou ao comitê. Posso confirmar que o design da matriz do parasita se origina do deserto de sangue, Vorg afirmou enquanto olhava para o cadáver de Trius. Além disso, essas runas compartilham uma semelhança com a matriz. É minha opinião que eles foram feitos pela mesma mão. Esses são realmente feitiços poderosos. O mestre de forja também era um major-general. Eles são projetados para sabotar os encantos de seu hospedeiro, fazendo com que as energias que fluem através do artefato o destruam por dentro. Uma pena que sem os projetos originais eles são inúteis. Poderíamos ter aprendido muito com eles. Do jeito que está, eles pertencem a um museu. Depois que o rei dispensou os especialistas, Lit continuou sua história. Ele omitiu a parte em que Trios se fundiu com a Estrela Negra e a maior parte da luta. Então, sem minha pesquisa maluca eu nunca teria sido capaz de entender os clérigos. Se eu apenas seguisse ordens, uma vez que deixasse Cadura, o inimigo teria reivindicado o artefato e agora não haveria um, mas dois monstros famintos por poder batendo na porta do reino. Suas palavras foram cheias de sarcasmo e desprezo enquanto ele olhava para o general. Morn queria advertir Lit de que seu comportamento estava beirando a insubordinação, mas o olhar frio do rei Meron deteve. Fiz o que era necessário para proteger nosso país e salvar aquelas pobres almas. Nem os Cadorianos nem Belius mereciam viver com medo constante um do outro. Depois que Lit terminou seu discurso, os 3 membros da realeza se retiraram para uma sala adjacente para deliberar. Lá de Tiris, você ouviu. O general estava ciente da verdadeira identidade do guardião e ansiava por seu afeto e uma vida longa. Ao destruir a Estrela Negra, ele matou impiedosamente todas aquelas pessoas. Ele permitiu que uma civilização inteira fosse destruída por causa de sua incompetência. Ele deve ser dispensado de forma desonrosa. Por favor. Você não poderia se importar menos com os Cadorianos. Você está simplesmente assustado com a ideia de que um mago popular agora é considerado um herói tanto no norte quanto no sul. Tiris olhou para Morn até que ele baixou os olhos com vergonha. É por causa de pessoas como você que chegamos tão perto de uma guerra civil. Se os chamados magos de sangue puro querem ser respeitados, você deve fazer mais do que bater suas gengivas ou sabotar seus superiores. Eu gostaria que 30 anos atrás você tentasse se tornar rei em vez de Meron. Realmente. Essas palavras o deixaram muito feliz para notar a armadilha que estava por vir. Claro, Tiris assinou com a cabeça. Então, eu teria você para jantar, como você sonhou por anos, e não seria mais forçado a ouvir suas bobagens. Teria sido uma situação ganha-ganha. Agora cale a boca. Tenho uma ligação a fazer. Meron riu da ideia de seu primo arrogante ser devorado em um único movimento. Morn, em vez disso, de repente percebeu por que o rei o trouxera junto. Não porque Meron valorizasse sua opinião, mas para humilhá-lo.
Therese abriu seu link mental com Lei Gain, compartilhando com ele o que ela havia descoberto sobre Lilith com a Mãe Terra, sua técnica de fortalecimento. Fascinante foi sua resposta. Diga-me algo que eu não sei, Therese disse com impaciência. Era seu país que vivia a anomalia. Charme e perigo só podiam andar de mãos dadas quando se falava sobre o problema de outra pessoa. A energia da morte geralmente permanece em torno daqueles que de alguma forma escaparam da hora final, mas a quantidade que você descreve é impressionante. Seria necessário que ele morresse várias vezes, mas sabemos que é impossível. Lei Gain explicou. Isso deve tornar a anomalia mais sensível à sensação de morte iminente, mas nada mais. É uma maldição desagradável. Estou surpreso que ele ainda não tenha enlouquecido. E quanto às duas forças vitais? Perguntou Therese. Ah, então você finalmente está interessado no desespero de Menadion. Bem, tudo começou. Ok, 3 forças vitais. Salve sua anedota para mais tarde. Eu não estou interessado naquele anel dele. Seja o que for, é inofensivo. Therese o interrompeu, fazendo Lei Gain suspirar. Isso só prova que estamos certos sobre ele. Ele é um híbrido, mas apenas Mogar sabe como. A primeira força vital é a humana comum. O segundo, porém, são na verdade 2 outras forças vitais misturadas. As palavras do dragão a fizeram franzir profundamente a testa. A esfera negra é típica do Abominações, mas geralmente está vazia. É por isso que eles precisam constantemente assumir a energia mundial para se manterem vivos. A pequena estrela é a marca dos poderosos monstros evoluídos. Isso permite que eles mudem de forma facilmente, porque a maior parte de sua energia não está presa em uma forma fixa. Não tenho ideia de como eles podem coexistir, nem por que ele os tem. Ele está muito velho para isso. O que você quer dizer com muito velho? Therese estava perplexa. Digamos que eu tive um filho como uma humanoa. A criança seria um híbrido, carregando nossas forças vitais. Quando atingirem a maioridade, serão forçados a escolher entre uma natureza. Os filhos que você teve com Valeron se viam como humanos, é por isso que nenhum deles nunca se tornou um grifo. O oposto aconteceu com a anomalia. De acordo com Scarlet, quando ele tinha um núcleo de Manassiano, não havia uma segunda força vital. Isso significa que sua aparência está relacionada ao seu núcleo de mana agora azul, como se antes ele não pudesse suportar seu poder. Eu gostaria que ele morasse aqui. Este Lilith seria um ótimo aprendiz. Você sabe, quando Milia era mais jovem, Therese fechou a comunicação no último segundo, evitando a história certamente longa e enfadonha por um fio de cabelo. Miron, você tem minha bênção, ela disse antes que os 3 voltassem para a outra sala. Lilith ainda estava sentado, sua mente se perguntando que ele poderia presentear Camila sem desperdiçar muito dinheiro nem flexionar suas habilidades de forja. Ranger Verenheimeron disse enquanto Lilith se levantava em sinal de respeito. Capítulo 410, O Idiota 2. Depois de ouvir seu relatório e avaliar todos os elementos que você nos forneceu, este comitê o elogia por unanimidade por seu esforço. Mas as palavras são baratas, então eu gostaria de recompensá-lo adequadamente. Tem certeza de que não quer um posto mais alto ou um título de nobreza? Obrigado, Vossa Majestade, mas não sou um líder. Um posto mais alto só me atrapalharia, enquanto um título de nobre me acorrentaria. Eu seria forçado a gastar o que resta da minha vida cuidando das pessoas que vivem em minhas terras. Eles merecem mais do que um senhor relutante. Miron suspirou, mas havia antecipado a resposta de Lilith. Estou profundamente preocupado com a sua saúde. Não vou pedir para você parar de procurar uma cura. Magia é pesquisa e trabalho duro. Se alguém pode encontrar uma solução para um destino tão cruel, esse é você. Eu acredito que com seu talento, você pode realizar outro milagre. Vi você crescer e espero ter o privilégio de vê-lo envelhecer. Dito isso, você estaria interessado em casamento? Eu poderia apresentá-lo a muitas damas nobres. Seria uma pena se sua linhagem morresse com você. Além disso, acho que ter alguém para quem voltar lhe daria ainda mais força.
Obrigado novamente, Vossa Majestade, mas não. Eu me conheço. Se eu criar minha própria família, não poderei deixá-los. É por isso que me certifiquei de ensinar à minha irmã Tista tudo o que sei. Mesmo se eu morresse amanhã, meu legado viverá por ela. Por favor, cuide dela na minha ausência, Lit disse com uma voz pesarosa, enquanto fazia seus olhos lacrimejarem com a magia. Ele não tinha a intenção de ter filhos e estava bem ciente de que ser um desperto, mesmo uma força vital aleijada, era suficiente para durar mais de 100 anos. Não havia razão para o rei saber disso, é claro. Pela primeira vez em séculos, Tyrese teve dificuldade em reprimir uma risada. Por Mugar, Lit com certeza tem seu jeito com as palavras. Tudo que ele disse desde que entrou na sala não é totalmente verdadeiro ou falso. Ele está tocando Meron como um violino. Além de ser um mentiroso cínico, manipulador, mesquinho e compulsivo, ele ainda é um híbrido. Ele me lembra Valeron. Ela pensou. Você tem minha palavra, Meron, disse com os olhos lacrimejantes, considerando que Tista também era solteira. Se ele pudesse assegurar sua confiança, tudo que Lit deixou para trás seria dela. Não havia mal nenhum em nutrir alguém tão bonita e talentosa. Até eu respirar, protegerei sua família como se fosse minha. O rosto de Lit parecia estar comovido, mas Tyrese podia ver seu outro rosto escamoso, sorrindo de orelha a orelha como um predador na frente de um animal idiota. Foi preciso muita força de vontade para não rir da cena. Uma espada cerimonial feita de prata apareceu na mão direita do rei. Eu queria evitar isso, já que certamente vai chutar um ninho de vespas, mas você não me deixa a escolha. Nenhuma quantia de dinheiro vale seus sacrifícios pelo reino. Por favor, ajoelhe-se. Lit não tinha ideia do que estava acontecendo, mas obedeceu mesmo assim. Solos? Ele perguntou. Não tenho ideia, ela respondeu depois de verificar todos os livros dentro da Soluspédia. Lit Veren, eu concedo a você o título de Grande Mago do Reino de Grifon, o rei disse, enquanto batia com o lado achatado do ombro esquerdo da espada de Lit, depois o direito e, por último, o topo de sua cabeça. Oh, foda-me de lado. Esqueci o sistema de classificação dos magos. Pensou Lit. Qual é a idade média de um grande mago? Para uma nova linhagem mágica sem título de nobreza, cerca de 50 anos. Solos respondeu, eu sabia. Nenhuma boa ação fica impune. Agora eu tenho outro alvo pintado nas minhas costas. Não é tão ruim assim. Solos tentou animá-lo. O rei acaba de prometer sua proteção e agora você terá acesso a mais tomos. O copo está meio cheio, ok? A expressão interna de Lit finalmente combinou com a que ele estava mostrando do lado de fora. O general e o rei deixaram a sala após parabenizá-lo, deixando apenas Tyrese para trás. Foi um prazer finalmente conhecê-lo. Ela pegou suas mãos enquanto um calafrio percorreu sua espinha. Espero vê-lo novamente em circunstâncias mais felizes. Depois que ela saiu pela porta, Lit se sentiu tão esgotado que precisou se sentar novamente. Viu? Meio cheio. Parece que você está bem com as garotas. Solos deu uma risadinha. Chute minha bunda pálida. Por que você acha que evitei ninja como uma doença? A taxa de entrada para esse tipo de feira é o casamento. Uma aventura com o real seria como colocar uma coleira de escravo em volta do pescoço. Falando em coleiras, Lit tirou o amuleto de comunicação do bolso e ligou para Camila. Desculpe, mas estou muito ocupado. É importante. Pela primeira vez, ela ativou o projetor de holograma. Ele podia vê-la se virando nervosamente enquanto cuidava de seu supervisor. Sim. Eu quero que você ouça isso de mim antes que saia no Interlink. Adorei sua voz, era tangível. Camila parou abruptamente e se concentrou nele. Oh, deuses! Não me diga que você foi rebaixado. Ou realocado? Tive medo de que algum nobre invejoso pudesse tentar se vingar de você. Agora que Belius está seguro, as rotas comerciais mudarão e alguém perderá muito dinheiro. Eles o enviaram para uma missão suicida. Ela roeu as unhas por causa do estresse. Nem eu sou tão paranoico. Não me mate assim. É complicado. Resumindo, estou ferrado. O rei me fez um grande mago. O que?
Ela pulou da cadeira, chamando a atenção de todos os seus colegas. Sim, eu sei. Isso significa muitos problemas. O general Morngrifon já está atrás do meu sangue. Entre ele e as antigas famílias nobres, estou pisando em ovos aqui. Eu acho que é melhor ser. É uma notícia maravilhosa. O que seus pais disseram? Ela o interrompeu. Nada, porque eles ainda não sabem. Estou indo direto para casa agora. Eu preciso avisá-los de espere. Você está dizendo que eu sou o único que sabe sobre isso. Você, eu, o rei, General Morne, algum policial real. Por quê? A dor de cabeça de Lita estava piorando. É uma notícia maravilhosa. Ela repetiu com um sorriso radiante. Ligue-me quando chegar em casa. Até logo. O holograma desapareceu quando a chamada foi encerrada. Eu juro, isso é igual com Glória. Mesmo que você continue falando, as mulheres param de ouvir e começam a rir. Não é como se eu. Lit parou de se afogar em autopiedade e repassou a conversa em sua cabeça, andando 1,5 km no lugar de Camila. Eu sou um idiota, foi o julgamento final. Pior. Você é egocêntrico, Solos o repreendeu. Você está sempre focado contra seus inimigos, mas ignora os sentimentos das pessoas próximas a você. Você tem sorte que vocês dois só tiveram um encontro, caso contrário, aquela pobre garota provavelmente pensaria que você está apaixonado por ela. Continue agindo assim e um dia alguém vai se machucar. Lita apenas concordou com ela. Quando ele alcançou o portal para a capital do Marquês de Distar, Darius, ele ainda estava chegando a si mesmo. Enquanto isso, na sala de controle, onde os analistas e manipuladores trabalhavam, o supervisor tinha um anúncio importante a fazer. Caso alguém tenha perdido, a Tenente Camila Eval está namorando um grande mago. Hoje a primeira rodada é por conta dela. Um aplauso estrondoso foi seguido por parabéns, pois todos os seus colegas desejaram a Camila tudo de bom, mas tudo o que ela queria era desaparecer. Continua no próximo vídeo.